Bom dia, sétimo ano. Meninos, hoje nossa aula é sobre raiz quadrada de números racionais. Eu coloquei aqui alguns exemplos de raiz quadrada de número natural que vocês já aprenderam, só para a gente poder relembrar. Então, por exemplo, primeiro, vamos entender que a raiz quadrada, ela é a operação matemática contrária à potência. Então, toda operação matemática, por exemplo, a soma. Quem é contrária à soma? A subtração. Quem é contrária à multiplicação? A divisão. E da mesma forma, quem é contrária à raiz quadrada é a potenciação. Então, a gente sabe que a raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Então, o resultado da minha raiz elevado àquele índice dela tem que dar o meu número que estava aqui de dentro. Isso vale para qualquer raiz cúbica, raiz quinta, e por aí vai. Aí, essa raiz a gente aprendeu que são as raízes quadradas de números naturais. Depois a gente vai relembrar a raiz cúbica, raiz quinta. Mas aqui agora, nós temos exemplos de números racionais para a gente poder encontrar a raiz desses números. Nesse número aqui, gente, acontece um erro muito comum, que é os meninos pensarem assim: raiz de 0,09 deve ser 0,03, né? Porque se a raiz de 9 é 3, é um erro muito comum. Então, quando vocês pensarem dessa forma, vocês peguem o número que vocês imaginaram que poderia ser, por exemplo, 0,09, que seria a raiz 0,03, e multiplique ele por ele mesmo, para você conferir se vai dar esse número aqui. Só que isso é um método de tentativas. Então, o método mais prático que eu acho, quando tiver número decimal aqui, você vai transformar ele em uma fração. Então, se eu tampar minha vírgula, eu vou enxergar 9 e eu tenho duas casas depois da vírgula, então 9 sobre 100. Aí ela vira uma raiz, gente, de uma fração, que é a mesma coisa que o número decimal. Eu acho muito mais prático e a gente não tem que ficar testando. Você já acha o resultado de uma vez sem erro. Raiz de fração, da mesma forma que a potência a gente eleva tanto o numerador quanto o denominador, a raiz a gente vai tirar a raiz tanto do numerador quanto do denominador. É claro que você já pode ir direto, né? Tô colocando passo a passo aqui para demonstrar. Aí eu vou fazer raiz de 9, 3. Raiz quadrada de 100, 10. Só que como o meu número aqui ele era em decimal, então eu vou colocar o meu resultado também em decimal. 3 dividido por 10, lembrando que dividir por 10 é só voltar uma casa decimal, então vai ficar 0,3. Tá vendo que a raiz de 0,09 não é 0,03, é 0,3. Então, muito cuidado com a dedução. Olhar um número decimal e deduzir a raiz quadrada dele. Então, transforme ele em fração, que aí você não erra, né? Fica mais certinho. Agora, se você quiser fazer e fazer por tentativa também, claro que pode. Agora, aqui, a gente já tem uma raiz de um número racional fracionário. Então, raiz de 1, raiz de 36. Raiz de 1 é 1, raiz de 36 é 6, então raiz de 1 36avos é 1/6. Aí aqui a gente não precisa transformar porque estava em fração, então vou colocar o meu resultado em fração também. Então, a raiz de número racional, gente, é muito tranquilo. Se tiver em decimal, transforme ele para fração. Se tiver em fração, você acha de cima, acha de baixo. Agora aqui eu coloquei uma raiz quadrada de um número negativo. Gente, isso aqui, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos supor que eu ache que a raiz quadrada de menos 36 é menos 6. Aí eu vou pensar, menos 6 vezes menos 6 vai dar mais 36. Não consegue voltar em menos 36. Fernanda, e se eu colocar então que a raiz quadrada, que eu vou até colocar aqui os exemplos que eu falei. Se eu colocar então que a raiz quadrada é menos 6, aí vamos conferir. Menos 6 vezes menos 6 vai dar mais 36, ele não consegue voltar nesse número aqui. Então e se eu colocar mais 6? Mas aí mais 6
vezes mais 6 também vai dar mais 36. Então, quando você tem uma raiz com índice par, o que é o índice? É esse número que fica aqui, ó. No caso da raiz quadrada, ele é um número imaginário, que é o 2, né? Agora, se for uma raiz quarta, vai aparecer aqui, raiz oitava. Então, toda vez que você tiver uma raiz quadrada, aqui dentro não pode ser negativo, que a gente chama de radicando, ó. Esse radicando não pode ser negativo, porque de 2 em 2 negativos, a gente vira um positivo, então ele não consegue voltar nesse negativo aqui. Então, nesse caso, ó, nem essa que serve, né? Nem o menos 6, nem o mais 6. Então, a gente fala que a raiz quadrada de menos 36, ou você pode colocar que é um conjunto vazio, ou você pode colocar assim, ó, não pertence aos reais, tá? Lembrando o símbolozinho de não pertence, reais aqui que engloba tudo, tanto os racionais quanto os irracionais, que vocês vão aprender mais pra frente. Aqui agora, eu coloquei uns exemplos de algumas raízes que não são quadradas, só pra gente lembrar. Raiz cúbica de 27. Aí você vai pensar, que número que elevado ao cubo vai dar 27? 3, porque 3 ao cubo é igual a 27. E a raiz cúbica de 1/8? Mesma coisa, gente. Você vai tirar a raiz do numerador e raiz do denominador. Raiz cúbica de 1, 1. E raiz cúbica de 8? Qual número que elevado ao cubo vai dar 8? 2. Pronto. Ah, mas e aqui agora, ó, raiz quinta de menos 32? Aqui já tem jeito, porque o seu índice não é par. O índice ímpar consegue voltar no negativo. Então, você vai manter o seu negativo e você vai pensar, qual número que elevado à quinta vai dar o 32? 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Aqui agora, raiz quadrada de menos 36. Opa, raiz quadrada de negativo, não pode. Então, não pertence aos reais ou conjunto vazio. Raiz quarta de menos 16. Viu o negativo aqui dentro? Fica esperto, ó. Ai, meu índice é par, então também não pode. Então, não pertence aos reais. E aqui eu coloquei uma expressão numérica que envolve tudo que a gente já aprendeu. Envolve propriedade de potência, envolve expoente negativo, envolve a raiz aqui do número decimal. Então, vamos ver o passo a passo para a gente poder trabalhar com isso. Primeira coisa, gente, quando vocês tiverem potência e uma conta entre as potências de multiplicar ou dividir, confira a sua base. Porque se a sua base for igual, entre elas, você pode fazer propriedade, né? Propriedade de potência, que vai te acelerar muito aí na sua conta. Como eu tenho uma divisão e as duas bases são iguais, eu vou conservar aqui a minha base, menos 1/5. E como é uma divisão, eu vou subtrair o expoente. 4 menos 2, 2. E continua. Ó, aqui agora a gente tem um expoente negativo. Expoente negativo, gente, a gente não pode trabalhar com ele. Então, você até poderia trabalhar com ele se tivesse outra potência com o mesmo 4 de base, para você poder aplicar a propriedade e ver se aquele negativo ia desaparecer. Como não é o caso, eu vou transformar ele. Como que a gente trabalha com expoente negativo? Você transforma a sua base em uma fração, caso ela já não seja, e a gente inverte a base para eu conseguir tirar o negativo do expoente. Então, fica 1/4 elevado a 1. Vezes, e já vamos arrumar aqui também, ó. Aí, eu vou fazer aqui no cantinho, ó, raiz de 0,25. A gente vai transformar ele em fração, 25 sobre 100. E a gente vai fazer agora, ó, raiz do numerador, raiz de 25, 5. Raiz de 100, 10. Como ele era decimal, eu vou transformar aqui em decimal. Dividir por 10 é só voltar uma casa aqui, ó. Então, vai ficar 0,5. Então, eu vou colocar aqui, 0,5. Pronto. Agora, eu vou começar a resolver, gente. Primeiro, entre multiplicação e potência, a potência vem primeiro, tá? Então, base negativa com expoente par, como estava entre parênteses, né? A gente manteve o parênteses, vai ficar positivo. 1 ao quadrado, 1. 5 ao quadrado, 25. Menos 1/4 elevado a 1, 1/4. Vezes.
Como agora eu vou ter que fazer uma conta entre esses dois números aqui, porque eles estão multiplicando, eu tenho que fazer primeiro, né? Já que eu não tenho mais nenhuma potência, eu vou transformar esse meio em fração, que é 5 sobre 10, que se eu dividir tudo por 5, simplificar, vai ficar 1 sobre 2. Então, eu vou trabalhar com 1 sobre 2. Pronto, chegou nesse ponto, você não tem mais potência, eu tenho uma subtração e uma multiplicação. Então, eu tenho que fazer a multiplicação primeiro. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, eu vou ficar com 1, 25 avos, menos 1 vezes 1, 1, 4 vezes 2, 8. Pronto. Chegou nesse ponto, gente, subtração de frações com denominadores diferentes. Todo mundo lembra que a gente tem que tirar o que entre eles? MMC. Então, vou vir aqui agora no rascunho e a gente vai tirar o MMC de 25 e 8, só pra gente relembrar. Dividido por 2, 25 não consegue, ele mantém. O 8 dividido por 2, 4. Dividido por 2, 25 e 2. Por 2 ainda, 25 e 1. Agora, eu tenho que começar a dividir o 25, né? Porque ele não conseguiu dividir por 2. Aí, eu vou pular para o próximo número primo. Lembrando que nessa parte aqui, ó, só ficam números primos, que são números que só conseguem dividir por 1 e por ele mesmo. O 25 não consegue dividir por 3, que seria o próximo primo, mas ele consegue dividir por 5, que vai ficar 5, esse que já terminou, por 5 ainda, 1 e 1. Pronto, agora a gente vai multiplicar tudo isso aqui, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40, 40 vezes 5, 200. Então, esse é o nosso MMC. Aí, vou colocar ele aqui. 200 dividido por 25 vai dar 8. 8 vezes 1, 8. 200 dividido por 8 vai dar 25. Vezes 1, 25. 8 menos 25 vai ficar negativo, né? Sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior, lembrando que o 8 é positivo. E 25 menos 8, 17, 200 avos. O 17 é primo, então ele só consegue dividir por 17 e 1. E o 200 não consegue dividir por 17. Então,